Estamos começando mais um Keep Selling, o seu podcast. Você que é vendedor de carro ou você que vende qualquer produto, você sabe, você não pode perder aqui no Keep Selling toda semana. A gente traz um convidado, pessoas que realmente sabem vender, que conhecem a arte de vender. E a gente traz exatamente para quê? Para fazer sentido aí na sua vida. Então, não perde tempo, já vai clicando aqui, deixa o seu like, faça a sua inscrição no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana eu te aviso. Para isso, é só clicar nesse sininho do lado. E hoje nós temos um convidado aqui muito especial. Nós temos o Bruno. O Bruno é um grande amigo nosso. O Bruno, ele é o dono, proprietário, fundador da Nova Car. E o que é a Nova Car? Nova Car é uma loja de veículos seminovos. Olha, tem duas lojas. Tem uma loja no São Marcas Auto Shop e uma também no portal. E você vai conhecer toda a trajetória do Bruno aqui. A gente vai bater um papo bem legal. Ô Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso Keep Selling. Obrigado, Carlos, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês da TV do Carro, que sempre contribuíram e contribuem muito aí para o nosso trabalho. Então também é muito bom estar aqui e contribuir com todos esses que nos ouvem agora. É isso aí, olha, ô Bruno, aqui a gente sempre traz colegas, né? Que a gente bate aquele papo, né? De vendedor mesmo, né? E olha, é legal porque cada um que senta aí nessa cadeira tem uma história diferente para contar, né? E eu tenho certeza que a sua história deve ser bem legal. E eu já queria iniciar, né, esse podcast ouvindo você contar aí um pouco da sua trajetória. Você já me falou aqui em off que você é de Caeté. Pô, Caeté é uma cidade aqui do interior, aqui pertinho, né? Dá mais ou menos quantos quilômetros? 70? É quase que um bairro de Belo Horizonte, 60 quilômetros. 60 quilômetros. Eu tenho... a minha cunhada mora lá, né? A Luciana, que vai assistir a gente aqui no podcast, e o João Paulo, e de vez em quando eu vou lá. Mas eu queria saber o seguinte: você nasceu em Caeté, você ficou até quando em Caeté e como que você veio parar em Belo Horizonte? Conta pra gente aí, Bruno. Carlos, eu saí de Caeté bem cedo, né? Bem novo, né? A família do meu pai, na verdade, é toda de lá. Então eu saí de Caeté, eu devia ter uns 10 anos de idade. Então vivi lá muito pouco. E meu pai foi funcionário da Fiat, então acho que daí que veio, né, o meu gosto por carros. E então vim para Belo Horizonte, bem novo, meu pai trabalhando na Fiat, e aí comecei a minha vida aqui em Belo Horizonte mesmo. O seu pai, a Fiat, vale lembrar que é uma das empresas mais desejadas pelo povo mineiro para se trabalhar, né? Hoje todo mundo, até hoje ainda quer trabalhar na Fiat, né? E criar família. E eu acho que o seu pai aposentou lá ou ainda trabalha na Fiat? Aposentou. Aposentou, né? Então veio daí o seu DNA aí do carro, né? Cara, Fiat na época era o sonho de qualquer um, trabalhar na Fiat, vestir o uniforme na Fiat, pegou o especial da Fiat. Sim, pô. Né? Então na época que tinha, acho que se não me engano, 80 mil funcionários, era funcionário pra caramba. Fazia festa no Mineirão, aquela coisa toda. Dia do Trabalhador. Isso. É isso aí, que lotava. Presente pra criançada. Não, vale lembrar que a Fiat, o Bruno, eu, por exemplo, como jornalista, eu viajei muito com a Fiat. Eu frequentei muito a Fiat. Todo carro que ia lançar, os caras chamavam a gente para conhecer, e aí depois do lançamento, depois das festas, e era a Fiat, a gente sempre percebeu que ela sempre teve esse cuidado com os funcionários e com os filhos dos funcionários. Sim, sim. Né? E é uma empresa aí, até hoje, né, que todo mundo quer trabalhar. Mudou muito em vista do que já foi um dia, né? Mas realmente, nessa época, lançamento de carro, mandava camisa, boné, aquele trem, e pegava mesmo na publicidade dos carros. Sim. Então era sempre uma alegria quando vinha um lançamento de carro novo. Então eu acho que desde essa época, né, eu tomei gosto por carros. Pelo carro. Né? E desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui muito fascinado com carros. Acho que desde essa época que meu pai trabalhou na Fiat. E como é que começou aí a sua jornada trabalhando no mercado de carro? Você chegou com quantos anos para o seu primeiro emprego? Ô Carlos, foi coisa de Deus, né? Eu acho que Deus colocou na minha vida que eu tinha que mexer com carros. Né? Eu, desde muito criança, eu gostei sempre de carros, mas eu nunca tinha tido uma oportunidade de trabalhar. Então, eu trabalhei de office boy, auxiliar de escritório. E quando eu entrei para trabalhar com carros,
a minha função anterior a essa, eu estava trabalhando de motorista de caminhão. Olha só. Eu tinha vontade de comprar um caminhão, mas eu não sabia como trabalhava, então eu fui trabalhar de motorista para eu aprender. E um primo meu, Marlon, até mandar um abraço aí pro Marlote. Aí, ó. Ele começou, né, a se relacionar com uma pessoa que trabalhava em concessionário. E nesse relacionamento dele surgiu vaga de vendedor. E a pessoa com a qual ele namorava falou: Marlon, eu estou precisando de vendedor. Você tem alguém para indicar? Então ele lembrou de mim. Ele falou: olha, tem um primo meu que ele é fascinado com carro. E ele entende muito de carro. Tanto é que toda vez que eu vou trocar os meus carros, quem me orienta e me dá as dicas é ele. Então Olha ele só. tem um perfil assim, exemplar para vendedor. Eu vou te indicar ele, mas ele não tem experiência. Mas eu tenho certeza que ele vai se dar muito bem. Vai dar conta do recado. E ele me ligou, cara, eu em cima do caminhão, inclusive na barragem da Vale que desabou, estava fazendo alteamento daquela barragem. Então ele me ligou: Bruno, eu estou com oportunidade aqui para você ser vendedor de carro. Você quer? Eu falei: eu quero. Nunca trabalhei com isso não, mas é uma coisa que eu gosto, eu acho que eu vou me dar bem. Então fui para a entrevista. Cheguei lá na entrevista com o gerente da loja, né? E qual que é a loja, pô? Fala pra gente aí. Foi na Roma Fiat de Contagem. Roma Fiat de Contagem. Pô, lá do senhor Expedito? Isso. Do senhor Expedito, Isso Marco aí. Túlio. Exatamente. A galera toda. Muito Foi amigo lá nosso. minha primeira experiência, até com um gerente que eu admiro muito, um dos melhores que eu já trabalhei, é o Maurício Turquia. Um cara que já teve muitos prêmios aí de venda, então eu Olha aprendi só. muito com ele. Então é um cara que me ajudou profissionalmente até hoje, né? Eu aplico coisas que eu aprendi com ele. Então me abriu as portas, me deu oportunidade e lá eu comecei vendendo carros. E fiquei lá durante 1 ano e meio. Então é na época que só tirava pedido, né? Você não precisava prospectar não. É exato. Lá você tinha cliente de porta o tempo inteiro, você atendia 5, 10 clientes por dia. Então era uma época muito boa, onde não se precisava ficar prospectando, o cliente vinha até você. Até porque a Fiat, ela sempre fez um trabalho muito bom dos carros de entrada, esses carros mais baratos, né? Na época a Fiat estava líder de vendas, se não me engano, há 13 anos consecutivos, né? Então estava numa atuada muito boa. Até hoje, né? Até hoje continua. É. E assim, aí fiquei lá durante 1 ano e meio e comecei a me relacionar com pessoas do meio, né, de concessionários, de outras marcas. E recebi um convite. Isso foi em que ano, Bruno? Se não me engano, foi 2001. 2001. 2001. Então recebi um convite, conversando em rodinha de amigos, tal. A pessoa gostou de mim, me perguntou como que era o meu trabalho, como que era o meu desempenho, como que eram as minhas vendas. E me convidou para ir para a Renault. Renault. Então, cara, assim, eu no Renault. E qual concessionária da Renault? Minas France. Da Minas France. Minas France. Em que era ainda do Joaquim Português ou não? Já era do grupo Jorlan? Já do grupo Jorlan? Já era do Jorlan. Ah, tá. Porque lá atrás, talvez, bem lá atrás, era a Renault, ela começou, né, com aquele cara que tinha uma oficina pesada em BH, e ele pegou a bandeira que era ali na Nossa Senhora do Carmo, e aí depois a Jorlan entrou na parada, né? Inclusive tem uma, né, Jorlan? Tem Minas France tem lá, Minas France. Professor Moraes. Isso, e tem ali tem no Antônio Carlos, né? Hoje tem na Barão de Melo. Ah, você trabalhou na Pampulha? Na Pampulha. Você trabalhou lá com o João Felipe? João Felipe, diretor, é? até hoje. Virou diretor? É. Olha, eu tô precisando trazer ele aqui. O João, a gente conhecia ele ele era vendedor, né? Vendedor e tal, ela cresceu, virou diretor. João Felipe virou diretor, inclusive a minha entrevista, né, para eu entrar foi com ele. Ah, é? Na época era a Luciana Cacheta, a gerente da loja. Então quando eu recebi esse convite, assim, cara, eu vou sair da Fiat, 13 anos líder de mercado, para ir para Renault. Será que eu vou fazer uma boa troca, cara? O que eu faço? Né? Então são marcas bem diferentes, são públicos diferentes. Mercado diferente. Então eu comecei a me moldar, Carlos, foi nessa. Porque eu saí de uma marca... desafio, né, que você teve. Exatamente, né? eu saí de uma marca que eu não precisava prospectar para eu ir para uma outra marca
que eu tinha que trabalhar prospecção. É isso. Né? E quando eu fui para a Renault, cara, eu vi que eu fiz uma escolha bem assertiva. E eu descobri que muita gente compra carro só por ouvir falar, às vezes nem conhece o carro. Às vezes a pessoa faz um julgamento, não compro Renault, não compro Peugeot e outras marcas. O Renault hoje é um carro que não tenho que reclamar. É a marca líder de venda, né? É excelente, os carros são excelentes, motores ótimos. Então é Dacia, né? Fora do Brasil, então na França é a marca que domina. Então são carros que dão um pós-venda muito bacana, a marca, a concessionária em si, né, preza um bom atendimento, o cliente é extremamente satisfeito, geralmente se vende lá, o cara ele tem um Renault, ele volta, ele pega outro. E nessa época eles já estavam no Brasil? Não, né? Estavam construindo a fábrica ainda no Brasil. Na verdade, monta, né, no Paraná. Tinha alguns carros que sim, outros carros eu já fui na fábrica da Renault várias vezes. Foi o auge lançou a Duster. Duster? Quando lançou a Duster, né, foi um dos primeiros SUVs, né? Sim. Veio a EcoSport, depois a Duster, eram os carros que mais vendiam na linha de SUV. Até hoje a Duster ela tem uma relação de custo-benefício incrível, né? A Renault ela é muito rica em custo-benefício e espaço interno, né? Eram os dois principais pontos que a gente abordava para um cliente quando a gente ia vender. E o seu diretorzão lá era o Toninho Gamaliel? Gamaliel era de usados, né? Ele respondia pelos usados e de novos era o João Felipe. O Toninho é amigo nosso também de muitos anos, né? Também bacana, inclusive até mandar esse podcast aqui para ele. E olha, Toninho, tô te esperando aqui na nossa sala de podcast pra gente bater um papo, porque esse aí também tem história. Até o João Felipe também. O João tem muito tempo que eu não o vejo. Eu preciso ir lá fazer uma visita para ele, porque era um cara que a gente se dava muito bem. Era porque ele era vendedor. E aí, assim, você vê que o cara fez uma carreira brilhante, hoje virou diretor, né? Ainda tá na empresa até hoje, né? Geralmente diretoria de empresa sempre. E você atuava mais no 0 quilômetro? Zero. Você chegou a fazer seminovos também ou não? Eu sempre tive muita queda para seminovos, né? Igual na família, sempre ajudei as pessoas, sempre conheci muito diferença de marca para outra, mas eu sempre atuei em novos. Certo. Mas o meu conhecimento de seminovos me favorecia muito, porque para eu vender um carro novo, eu precisava ter uma boa avaliação do seminovo. Sim. E concessionárias são duas chefias. Uma chefia do novo e uma chefia do seminovo. Então a chefia do seminovo quer ter lucratividade na hora da compra do usado e eu preciso pagar bem para que eu consiga vender o meu novo. Então essa minha bagagem de conhecimento de seminovo me ajudou muito nas minhas negociações, porque eu consegui acompanhar essa avaliação e na hora que o avaliador passava isso para o meu gerente, eu conseguia pontuar se aquela avaliação estava correta ou não, se, né, a depreciação que ele colocou no carro do cliente estava dentro dos padrões de mercado. Então isso ajudou a fazer com que eu alavancasse as minhas vendas. E isso, Bruno, não deixa de ser uma escola para vocês, né? Que hoje trabalha diretamente com veículos seminovos. Porque o que a gente percebe é que talvez hoje a maior dificuldade do lojista é a compra, né? Porque se você comprar errado, você vai vender errado. Com certeza. Né? Então, você vê que essa escola da concessionária, ela hoje ela te preparou, né? Para você ter sucesso na sua empresa. Com certeza. E nessa jornada, como é que foi? Era batedor de metas? Como é que era a jornada aí? Porque vender não era fácil, né? Geralmente concessionária trabalhava com equipe de 10 vendedores, né? Eram muitos vendedores, né? E na Renault, você tinha que trabalhar muita prospecção, fidelizar o seu cliente, trabalhar indicação. Então você tinha que realmente ter dedicação para o seu trabalho, ter planejamento. E eu consegui sim ter bons números, tanto na Fiat quanto na Renault e nas outras também que eu passei. E eu consegui aprender muito, né? Porque essa escola de vender carro novo vem lá da base, que é desde o lançamento do carro, o fabricante vai lá, estuda o mercado e decide qual carro ele vai lançar. Então isso cai na equipe de vendas. Por que esse carro veio? Como que eu vou combater o concorrente? Aonde eu sou bom, aonde eu não sou? Então com isso eu aprendi
qual o ponto forte de cada marca. E hoje eu consigo trabalhar muito bem isso. Então eu trabalho muito o lado consultivo com o meu cliente. Né? Às vezes o cara tem um dinheiro ali para comprar um carro que ele acha que dá para ele comprar só um carro básico. E às vezes ele não quer comprar uma marca que não é tão popular porque ele tem medo. Então eu entro com essa consultoria e dou para ele essa segurança. Se o carro cabe para ele, o que ele busca, se o carro atende. Então eu consigo ser consultivo e você consegue entrar na minha loja e comprar um carro com toda a segurança de que você fez um bom negócio. Então essa bagagem que eu tive me ajudou muito. Hoje, né, me ajuda muito dentro das minhas vendas e dos atendimentos que eu dou para os meus clientes. Olha só, você está falando um negócio aí que eu sempre observei isso, que é... porque assim, eu comecei toda a minha jornada viajando com montadoras e falando sobre carro 0 km. Então, todas essas concessionárias que tem em Belo Horizonte, aí, todas, sem exceção, era muito coquetel que a gente participava, de lançamento de carro, que tinha em todas as lojas. Eu consegui ficar amigo aí de quase todos, lá os meninos da Jorlan, lá de Goiânia, todos aqueles irmãos sempre vinham para Belo Horizonte, então sempre convidava a imprensa para a gente bater um papo. E aí você está falando disso aí, eu começo a perceber o seguinte: a concessionária, ela já era habitual, né, dos treinamentos. Sim. Muito treinamento. Sim. Desde que você falou, lançou o carro, aí pegava vocês, levava para São Paulo, sei lá para onde, para as convenções do carro. E aí você sabia tudo do carro. E, obviamente, a galera do marketing também dava as instruções qual público que vocês iam prospectar, iam buscar. E aí, com essa bagagem, eu acho que vocês já chegam no mercado até disciplinado, né? Sim. Com o treinamento. Porque, Bruno, depois a gente vai entrar nesse tema, o que a gente vê de lojista desinteressado com treinar a equipe e com treinamentos que tem no mercado aí, o que tem hoje, tudo bem que não tem aquele treinamento para falar de um carro que está sendo lançado, né? Porque é outro perfil, eles fazem isso com concessionários. Mas o que tem de treinamento, de vendas, de estratégias, de ferramentas novas de marketing, que a gente não vê a galera do carro participar, até por desinteresse. Então, quando eu vejo um cara que ele saiu de uma concessionária, eu já consigo perceber isso. Falar, esse cara, ele se interessa muito mais porque ele viveu isso, né? Os treinamentos. Hoje, eu já tive colegas de lojas seminovas que já me falaram o seguinte, falaram, cara, quando a gente fala aqui com a galera, fala, vamos fazer um treinamento lá com o fulano de tal, porque tem uns treinadores aqui, os caras falam, não vou poder, pois final de semana, eu tenho um churrasco, eu tenho aniversário não sei de quem. Cara, e antigamente, os eventos, cara, você vibrava com os eventos. Falava, o quê? Feriado, churrasco, espera, eu vou lá aprender, né? E isso, você acha que fez muito sentido hoje no seu negócio? Carlos, fez toda a diferença, né? Porque hoje a gente está passando por um momento de escassez de cliente de porta, por exemplo. Desde a minha época da Fiat, onde eu tinha muito cliente de porta, o gerente que eu trabalhei com ele tinha vindo dos Estados Unidos, né? E ele já falava, gente, se prepare, porque vai vir um tempo que já está muito próximo, onde vocês vão ter que prospectar. Não vai ter cliente de porta. Então eu fui passando de fases e fui vendo isso acontecer, né? A era da internet chegando. Aí tem aqueles estudos que o cliente ele nunca compra carro no primeiro lugar que ele vai, ele tem que visitar no mínimo 4 lojas para depois disso ele decidir a compra dele. Então esses estudos que são feitos hoje que está chegando no mercado de usado, daí tem muita gente que ainda não aplica. Então eu já tenho isso, né, que eu já vivenciei isso na concessionária. Né, qual que é o perfil do cliente fechador, quando que ele vai fechar, quanto ele precisa pesquisar para ele fechar, por que ele não fecha, qual segurança ele precisa ter, como eu preciso tratar o meu lead, né? Todo cliente que vem até a loja, às vezes o vendedor, né, no meu tempo, tinha aquele vendedor que olhava e enxergava se o cliente era comprador ou não, só no ver, no traje, né?
Hoje você não tem mais isso, né? E naquela época mesmo, muito vendedor quebrava a cara. Às vezes o cara chegava de chinelo, esse cara não é comprador. Aí na hora que você ia ver, o cara tava com a sacolinha, com dinheiro em espécie dentro da sacolinha. Então, tudo que eu vivenciei, e por eu ter passado em muitas marcas, eu consegui pegar ponto forte e fraco de cada marca. Fora a Renault, fora a Fiat, Renault você foi para onde também? Fiat, Renault e Hyundai. Peguei também a onda do HB20, né? Com quem? Hyundai, os Caoa não? Fui para Caoa. Caoa? Caoa, Hyundai, da Cristiano Machado. Quanto tempo você ficou lá, Bruno? 3 anos e meio. Olha só. 3 anos e meio, trabalhei com a Fabiane, que está lá até hoje. Pô, a Fabi veio aqui. Super ela veio aqui. Sula. A Fabi, hoje ela está dirigindo, ela está fazendo a divisão de consórcios nacional. Ela fica aqui, ela cuida Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, acho que Bahia. A Fabi, ela veio aqui, cara, contou uma história linda pra gente, todo mundo curtiu demais. E a Fabi sempre foi uma grande amiga da TV do Carro. Ela a gente também tem um carinho muito grande por ela. E a Hyundai, né? Você pegou ali um grupo muito bom de vendas. Que o Dr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, ele era o cara, né? Para vender. Na história dele também de vendas, tinha para ninguém. Então você teve escolas bacanas. E depois, você foi para onde? Só peguei pessoas boas, feras, aprendi com todas elas muito. Saí depois de 3 anos e meio na Caoa. Eu fui passei um tempo curto, meses, na Movida. Na Movida. Locadora. Uhum. E saí da Movida e fui, que eu acho que para uma das minhas maiores escolas, tá? Quero deixar um agradecimento aqui para o Paulo Augusto e para o Sérgio Cabeleira, lá da Viajap. Tá, pô, Viajap. Então, passei um tempo com eles lá. E, assim, lá na Rádio Gabaga? Isso, trabalhei lá com eles. Né, um lugar que técnica de venda não tem igual. Agressivo, né? Aprendi muito lá com eles. Foi uma das minhas maiores escolas e com um período curto, né? Eu fiquei lá, acho que 1 ano. Aí saiu um gerente de lá e foi para Autojapa. E me convidou para ir junto com ele. Então fui para Autojapa Honda. Do outro lado. Outro lado. Só que eu fui para Bandeirantes. Para Bandeirantes, você lá em cima, aquela bonitona lá, né? Fiquei lá um tempo na Bandeirantes. E a Autojapa foi a minha última experiência com carro concessionária. Carro zero. Aí já estava estagnado, né? Mudando demais de marca para marca. E o mercado também de concessionária começou a cair. As vendas começaram a cair. O número de vendedores começaram a reduzir. Automaticamente o salário também começou a baixar. Antes era glamouroso você trabalhar numa concessionária, né? O cara trabalhava numa concessionária de carro, ele era o cara, né? E aí depois o mercado foi mudando. Mas, ô Bruno, você vai entrar daqui a pouco aí nos seminovos. E a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui e voltamos já já. Estamos de volta aqui com o nosso Keep Selling e o papo hoje tá demais. Fala a verdade, eu tenho certeza que você não vai sair aí do seu celular, do seu computador, da sua televisão, né? Porque o papo aqui é sobre vendas de carro. E o Bruno, ele tem uma história bacana, é um cara vencedor, que vocês ainda vão entrar, daqui a pouco a gente vai chegar lá na Nova Car, ainda tá contando a jornada dele aqui das concessionárias. E o legal, pessoal, é que a gente que está nesse mercado, a gente conhece todo mundo, né, Bruno? Verdade. Então, você trabalha na concessionária tal, do fulano, do Beltrano, eu conheci também. Então, hoje, eu acho que eu tô vou fazer 34 anos que eu tô aí no mercado. E assim, a gente faz grandes amizades com grandes caras, entendeu? Com certeza. Eu vi muita concessionária abrindo, muita concessionária fechando. E a gente viu que os grupos ficaram bem seletos, né? Os grupos de concessionária. E eu estava aqui em off falando com você, que a gente sempre ouve um colega falando, arruma uma concessionária para mim comprar, que não sei o quê. Eu lembro que lá atrás os caras falavam assim, olha, o mundo do futuro terão apenas aí 6 donos de todas as marcas de carro.
E a gente começa a ver e já faz sentido. Porque você pega aí, você pega a Fiat, né, que é o grupo Stellantis, quantas marcas tem lá? Sim. O grupo Volkswagen, quantas marcas tem? A Renault, quantas marcas tem ali? Então você vê que hoje as grandes marcas, elas começaram a comprar, associar com as outras marcas. E as concessionárias, Bruno, não tá diferente, cara. Você quando você trabalhava na Roma, a Roma era Fiat, né? Sim. E Ford, né? Era a BH Ford, E né? moto, né? Yamaha. E moto. Hoje os caras têm, hoje eles já têm Jeep, eles já têm Peugeot, eles já têm Citroën, eles já têm Fiat. Então você vê que o negócio vai crescendo, né? Sim. E os caras vão expandindo o mercado, que faz todo sentido. Mas, ô Bruno, depois dessas andanças sua aí, né, pelas concessionárias, onde você foi fazendo a sua escola, e aí você se deparou com o mercado de seminovos. E como é que foi sua chegada aí como empreendedor? Você já começou a empreender ou você arriscou uma loja aí para trabalhar primeiro, para ver como é que era esse mercado? Como é que foi isso aí? Ô, Carlos, foi coisa de Deus também, cara. Você é religioso, Bruno? Você é um cara assim que tem sua fé ali alicerçada mesmo em Deus, cara? Eu não gosto de falar religião. Uhum. Né? Eu sigo muito a Bíblia, conheço a palavra de Deus. Sim, importantíssimo. Mas eu não agrego isso à religião, porque eu acho que a religião distancia as pessoas. Então eu sou um seguidor da Bíblia. Você é um cara que cristão. fortalece a sua fé todos os dias. Sim. Né? E a gente sabe, né, Bruno, que hoje o que dá força pra gente vencer aí é a nossa fé, cara. E a nossa fé, quando ela tem uma base, ela tá alicerçada em Deus, acabou-se, não tem pra ninguém. Exatamente. Né? Então eu também eu também vivo isso na minha vida, entendeu, Bruno? Cara, se eu for falar pra você de onde eu vim e aonde eu tô chegando, é milagre de Deus, cara, entendeu? Então, hoje eu vim assim de uma família muito humilde, cara, entendeu? E assim, hoje a gente vai conquistando as coisas da gente e às vezes as pessoas não compreendem. Sim. Mas a gente sabe que quando você tem propósitos, né? E você é um cara que você coloca Deus no comando, Sim. Deus na frente, Deus vai abrindo as portas, Deus vai abençoando seus negócios, né? Sim. E você vai prosperando, né? Sim. E aí, então, como é que foi? Então foi um agir de Deus na minha vida, né? Aham. Igual eu saí de um motorista de caminhão, caí de paraquedas numa concessionária, né? Então eu coloco isso como Deus me formou para que eu tivesse a minha loja, então passei em várias marcas. Claro. Aprendi não só de marca para marca, mas aprendi também o que é uma administração, porque concessionária tem muito processo. Então eu aprendi todo o processo. Sim. E quando eu saí da última concessionária, que foi a Autojapa, eu falei assim, não vou mais mexer com o carro. Eu vou trabalhar por conta própria. E eu já tinha um primo que trabalhava com transporte escolar e ele já vinha me incentivando. Compra uma van, vou mexer com o transporte escolar. E eu fui lá e comprei 2 vans. Uma para mim e para minha esposa. Olha só. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Fecharam a escola. Entendeu? Então olha para você ver se não é coisa de Deus. E você tinha o dinheiro, você tinha 2 vans, você tinha Mas capital. aí o dinheiro que eu tinha estava empatado nas vans e quem é que vendia van em pandemia? Ninguém conseguia, mas eu consegui vender. Olha. Né? Então, já veio o DNA do vendedor, né? Consegui vender uma van e segurei a outra, cara. Uhum. E assim, falei, agora eu tenho que arrumar uma forma de sobreviver na pandemia e sem gastar o meu capital, porque senão acaba tudo e eu vou ficar lascado. Uhum. Então, comprei uma Fiorino, estava em alta, né? Entrega de Mercado Livre, essas coisas. Estava dando, né, uma grana. Então, comprei a Fiorino e comecei com isso. E aí recebi um convite. Um amigo meu que trabalhou comigo na Roma, ainda estava na Roma como gerente na época, e ele foi convidado a gerenciar uma loja lá no Só Marcas, que estava começando. Ele não aceitou o convite, porque ele já tinha lá 15 anos de Roma, não quis sair. Ele lembrou de mim, mais uma vez eu tive uma indicação. Né? Então eu fui lá para a Company Car. Agradecer aí ao Léo e o Nadu. Do Léo, os dois aí, ó. Vocês dois, vou te interromper um pouquinho aqui, ó. Ô, Léo,
você também está convidado, você e o Nadu, convidado para sentar aqui. Pode vir os dois, ó. Tem duas cadeiras aqui. Vai sentar pra gente bater um papo, vocês contarem a vida de vocês aí também. Ali pô, tem. Tem, os caras são bravos. Demais. Então, assim, fui convidado, aí o Léo me chamou, né, abriu as portas da empresa dele para mim, me recebeu lá e falou: Bruno, gerencia a loja para mim. Então, peguei a Company Car e comecei a gerenciar a Company Car. Nesse meio tempo, eu vi que não conhecia ainda o Mário Valadares. E lá estava expandindo, Estava expandindo, então eu vi que o Mário veio com toda a força de colocar o shopping como o maior da América Latina, e mídia em cima, e lojas para alugar, muitos lojistas fortes vindo para o shopping, e eu vi ali uma oportunidade. Falei assim, cara, aqui é o lugar. Né, que para uma pessoa que vai começar igual eu, vou entrar numa potência dessa aqui, eu vou crescer junto com o shopping. Com os caras. E junto com os lojistas, né, que também estavam buscando. Exatamente, então eu já tinha o feeling, né, eu já sabia, já tinha fonte de compra, né, já sabia vender, já sabia processo, então eu já tinha toda a preparação que eu precisava para gerir uma loja. O que eu não tinha era o dinheiro para montar uma loja sozinho. Então eu estava com um amigo, também estava no escolar, e também foi comigo trabalhar com entregas, e ele estava com dinheiro parado na conta procurando investimento, né? Estava procurando padaria para comprar, olhou também casa lotérica, e ele naquele dilema, o que eu faço, onde que eu invisto? Chamei ele, que é o meu sócio hoje, o Leandro. Olha só. Falei, Leandro, vem cá, eu tenho um dinheirinho aqui, você também tem. Vou te apresentar um projeto aqui. Estou gerenciando uma loja lá no Só Marcas. E lá tem outras lojas alugando. E eu sei tocar uma loja, eu tenho bagagem para fazer uma loja decolar. A margem de lucro é essa, eu consigo comprar o carro por X, vender por Y. Né? Se a gente comprar aqui 10 carros, a média de venda do shopping é tanto. Então, se a gente ficar na metade, dá para cobrir os custos. Então fiz uma conta ali no Excel bonitinho, apresentei para ele e mostrei que dava para fazer. Ele comprou a minha ideia e falou assim, Bruno, então vamos para cima. Então começamos a loja, eu e ele. E você é bom de Excel? Você falou de Excel aí? Sou. Você é bom de Excel? Sou. Conheço um pouquinho de Excel também. Isso já é uma vantagem. Eu sou bem curioso, eu já fui auxiliar de escritório, então fiz curso de informática, eu conheço. O Excel é uma ferramenta de gestão importantíssima. Sim. Pena que às vezes a gente olha para aquele Excel ali, você fala, caramba, como é que eu mexo nisso aí? Mas quem sabe, quem tem a manha de fazer tabelas, usa muito bem, né? Eu não sou expert igual o Gleison lá da AG. Não, esse é nerd do Excel. Não sou expert não, mas eu me viro. Olha que legal, pô. Então fiz lá a planilhinha para ele, então vamos cair para cima. Chamamos o Mário, paramos o Mário lá no corredor, né? E uma vantagem, queria até agradecer aí o Mário, né? Mário Valadares. Parei o Mário, hoje eu sou gerente de uma loja aqui dentro do shopping e eu quero montar a minha loja. Eu preciso que você me alugue uma loja. Aí ele me perguntou, mas o que você conhece de carro? Nossa. Ô Mário, já trabalhei em tantas concessionárias assim, dependendo do meu conhecimento, você pode ter certeza que eu vou ter sucesso. Então tá bom. Fechou. Já pedi para bater o contrato lá, né, e com toda a simplicidade, na base da confiança, sem muita burocracia. Aluguei a loja, fui lá, comprei os carros, pedi ele uma carênciazinha, porque eu precisava comprar os carros e colocar, comprei lá, começamos com 8 carros. Coloquei os carros lá na loja e comecei, eu sozinho, preparar, limpar, e na época o pessoal ainda ficava rindo da minha cara lá, os outros lojistas. Não contrata um cruzeiro, você que fica limpando os carros, você que fica fazendo tudo. Cara, eu gosto de fazer. Esse é o caminho, pô. E na época, assim, os lojistas falaram assim, cara, os carros mais bem preparados do shopping são os carros do Bruno. Não, os seus carros são diferentes mesmo. Isso aí já foram melhores na época que eu mesmo mexia, né? Com todo o amor e que eu gosto muito de fazer. Então começamos, cara, vendendo ali, fomos crescendo aos pouquinhos, até contratar o primeiro vendedor. E fomos crescendo. Hoje, graças a Deus, temos 2 lojas
uma no Só Marcas e outra no portal. E graças a Deus a empresa vai fazer 2 anos de existência. É isso, ô Bruno. Cara, eu tô de frente aqui, ó, para um milagre, porque, cara, e a TV do carro, a gente é testemunha disso, porque eu tava lá no primeiro dia que você começou. Você lembra? Desde o primeiro dia. E engraçado porque, para nós da TV do carro, a primeira vez que a gente gravou com você lá, ali, cara, eu saquei, falei, esse cara é do ramo. Esse cara é foda, esse cara sabe falar, esse cara conhece do carro. Ali a gente já sabia que você ia decolar, né? E decolou, tá decolando bonito. A sua loja do Só Marcas, belos carros, a loja do portal, cara, uma loja muito grande, você tá ali no segundo piso, também mandando super bem. Então, assim, cara, eu sou testemunha de um cara aí que entrou, pegou pandemia, botou para quebrar e daí você vai decolar, cara. Daí você não vai... você tá começando ainda. 2 anos, você tá começando, mas é um cara que já começa desde 2001, pô. Então, nós estamos falando aí de 22 anos já no mercado, né? Então, assim, você já é um cara totalmente preparado. É tipo o cantor de sucesso que depois que entra na mídia, pô, mas você tem 1 ano de carreira. Não, tô 30 anos de carreira. É isso aí, ó, o Fernando falou certinho aí. Hoje já tem uma caminhada. Quem vê, né, fala, 2 anos, cara, mas você tem uma história. E eu observo, o Bruno, do outro lado, que todo cara que foi um campeoníssimo em concessionárias, hoje tem belas lojas de carro, sim, belas agências de veículos seminovos. Todos, quase todos. Você pega o cara, pô, quem que é esse cara? Esse cara trabalhou na Carbel, aí esse cara trabalhou na Autojap, esse cara trabalhou na... entendeu? Você vai pontuando, você vê que os caras, eles foram muito bem na onde trabalharam e tendo sucesso no que vocês estão fazendo. Eu acho que esse é o caminho mesmo. E aí o Mário deu o sinal verde, você começou lá, e aí depois veio o convite do portal, ou você mesmo que já falou, olha, eu já estou na hora já de expandir meu negócio? O que acontece? A minha loja lá no Só Marcas é uma loja pequena, só cabe 12 carros. Uhum. Então o meu capital começou a aumentar. Pode expandir, né? Que agora eles estão expandindo lá para cima, lá, né? Mas já existe esse plano. Uhum. Então o capital começou a aumentar, começou a sobrar carro, né? Não cabia tudo na loja. E eu queria atingir um outro público, né? Porque Só Marcas está em Contagem. E eu falei assim, pô, eu tenho que atingir uma outra fatia. Eu quero pegar o público de Belo Horizonte também. E aí eu fiquei naquela indecisão, se eu montava uma loja na rua ou se eu ia para o shopping. Mas como a minha experiência dentro do Só Marcas, né, eu consegui ter uma base de cálculos para sentar, né? Se você abre uma loja de rua hoje, você não sabe quantos carros você vai vender. Você vai ter que fazer o seu ponto para você ter um histórico e a partir disso você ter uma base de cálculos. E você acaba não tendo a segurança que tem um shopping, né? Exatamente. Então no shopping, além de você ter, né, uma publicidade mais forte, você pode proporcionar para o cliente uma segurança maior no seu produto e nas garantias que ele tem. Né, você consegue fazer igual a gente tem hoje a Soveng, que são grupos de lojistas. Então tudo que você faz em grupo, você consegue ter mais força. Então eu vi que o caminho seria ir para o portal. Então fui lá, conversei com o Pedro. Pedro Sérvulo, nós estamos precisando trazer ele aqui também. Você vai falando o nome, eu fico convidando os caras aqui, porque todos ficam ligados aqui no nosso podcast. Isso aí. Mais uma vez, cara, o agir de Deus na minha vida. O Pedro foi lá, me deu uma lojinha, cara, que cabia 9 carros. Falei assim, beleza, tá ótimo. É bom que eu vou sentir aqui como que é o negócio, não gasto muito. E graças a Deus eu peguei essa loja de 9 carros e o outro lojista que estava do meu lado entregou a loja dele e eu consegui pegar. Eu vi. Então, consegui sair de uma loja de 9 carros para uma loja de 20 carros. Né? E graças a Deus estou indo muito bem lá no portal também. Estou indo bem nos 2 empreendimentos. Consegui montar uma equipe bacana e vamos rompendo aí. Isso. Graças a Deus. Cara, a gente fica feliz demais, né, por essa história e até, Bruno, fazer parte dela, porque eu lembro, cara, que quando a gente começou a gravar seus carros lá, a gente vibrava, falou, pô, esse cara tem que explodir, cara, a gente tem que ajudar esse cara a vender carro,
porque a gente sabia que o seu sucesso era o nosso sucesso. Entendeu? E a gente fez isso Bruno, com diversos lojistas que a gente viu o cara iniciando ali, o cara foi devagarzinho, foi crescendo e hoje são grandes lojistas, né? Sim. E tudo isso aí, a gente vê que são pessoas comprometidas com o cliente, são pessoas sérias, porque hoje vender carro, eu sempre falo, cara, que é um dos negócios mais difíceis de você montar. Às vezes o cara que está assistindo fala, mas esse negócio de vender carro é fácil e tudo, você coloca ali, o cara chega e compra, mas já começa para comprar o carro. Então, o seu caso talvez se tornou fácil, porque nós estamos falando de 22 anos de estrada. Então você aprendeu a avaliar um carro. Sim. Você viveu a história do automóvel de diversas marcas. Sim. Né? Sim. Então, assim, quanto custa isso para você aprender? Isso não tem preço, né? E uma coisa, Carlos, muito importante que todas as marcas prezam, né? O que segura hoje, a gente tem como referência aí, por exemplo, Toyota, que é uma marca muito forte. Por que a Toyota e a Honda são marcas fortes? Por causa do pós-vendas que eles dão, né? Vendem um produto bom, que não se quebra fácil e quando se quebra tem um atendimento exemplar. Então, né, nesse tempo de estrada aí eu aprendi que o pós-venda é o calcanhar de Aquiles de muitas empresas. Sim. Né? Então eu busco isso. Eu busco prestar um bom pós-vendas aos meus clientes. O índice de quer dizer, vamos falar de pós-venda. Sim. É baixo hoje, como é que é? É baixo porque eu já começo o meu pós-vendas na compra. Uhum. Né? Então na hora que eu vou comprar, eu compro cada carro que entra na loja, eu vou pessoalmente olhar e comprar. Então eu já faço essa seleção. Né? Muito carro que entra na minha loja, eu não ponho para dentro. Eu recebo esse carro, mas eu repasso. Eu tenho parceiro, eu repasso para ele e não ponho na loja. Então eu já começo o meu pós-vendas aí. Você já seleciona aquele carro que você acha que está pronto para vender e o que não tiver você dá uma ajustada, alguma coisa e coloca com aquela garantia que esse carro não vai te dar aborrecimento. Exatamente. O cliente não vai voltar para reclamar. Além da gente fazer essa seleção, a gente ainda trabalha com a garantia de 2 anos lá do Só Marcas. Né? Então a gente atende o nosso cliente de forma exemplar na parte de pós-vendas, né? Oferecendo 2 anos de garantia, o laudo cautelar. Então tudo que é possível a gente apresentar para um cliente. Hoje o cliente pode chegar lá na minha loja leigo, sem conhecer de carro, que eu apresento para ele toda a documentação que comprove, né, a qualidade do carro, de estrutura. Porque sempre, né, Bruno, uma eventualidade sempre vai acontecer, porque nós estamos falando de um carro seminovo, né? Não, até no zero. Até no zero tem. E eu tô com um colega meu, que ele até me ligou semana passada, que ele comprou um carro 0 km e os caras tiveram que mexer no motor do carro. Ele me ligou, pô, casei agora, como é que eu faço? Os caras vão trocar isso, passou a relação. E o carro na garantia, falou, tem 90 dias que eu tirei o carro. Eu falei assim, olha, cara, me perguntando o que eu acho. Eu falei, eu acho que é o seguinte, cara, o carro tem garantia. Se a fábrica pegou o carro, tá reparando, é sinal que o seu carro vai ficar bom. Sim. E nós estamos falando de fábrica. E se der problema, ele vai garantir, ele vai te dar garantia de novo, porque você tem aí no mínimo 3 ou 5 anos de garantia do carro zero. E o seminovo é isso, né? Você vende o carro, tá impecável, de repente ele apresenta um problema com aquele cara. E a gente sabe, né, o Bruno, que o problema no carro, ele pode acontecer por diversas possibilidades. Exatamente. Cada motorista dirige de um jeito. Exatamente. Né? Eu lembro que um dia, todo mundo pega Uber, né, pessoal? Todo mundo pega. Um dia eu peguei um Uber e depois o cara falou um negócio bem interessante aqui sobre Uber. Me lembra que eu te falar isso. Que vai fazer sentido aí para vocês que vendem carro, hein? É uma história bacana. E aí eu tô vendo, Bruno, o cara dirigindo com a mão no câmbio o tempo inteiro. E o cara era grandão e ele literalmente com a mão no câmbio. E aí ele começou a passar marcha e dando aquelas arranhadas. E o carro novo. E aí eu não aguentei, né? E passando a marcha arranhando. Eu falei, rapaz, esse carro meu tá com um probleminha aqui que eu vou ter que mandar mexer na caixa. Aí eu falei assim, amigão, eu posso te ajudar.
Ele falou assim, cara, desde a hora que eu cheguei, eu entrei, você não tira a mão do câmbio. Isso estraga o câmbio. Você não pode forçar, porque o câmbio ele trabalha com as engrenagens ali bem justinhas. Você põe a mão, você já ferra tudo ali para dentro. Exatamente. Então essas marchas sua arranhando aí, você estragou sem perceber. Porque ele falou assim, cara, isso é uma mania que eu tenho, que eu não consigo dirigir meu carro sem ficar com a mão no câmbio. Sem firmar. Então, o que acontece? Você vende o carro, você pega um cara que tem essa mania, com 2 meses ele tá lá te reclamando do câmbio do carro. Sim. Não é como você tem lá o seguro, né? O pessoal da Gestal, eles vão te salvar. Sim, sim. Mas isso acontece demais, né, cara? Acontece. E carro é incrível, né? Igual eu falei no início aqui de marcas, né? Hoje você atende um público que acha que o melhor carro é aquele que tem uma menor quilometragem. Né? E nem sempre, né? A máquina ela é feita para trabalhar e lubrificar. Uhum. Então, quanto mais rodado o carro, menor é a probabilidade dele estragar. Né? Comercialmente falando, é um carro que vai ser mais difícil de vender. Ninguém quer comprar um carro muito rodado. Sim. Mas tudo tem um parâmetro, né? Você não vai pegar um carro rodado demais, mas quando você pega ele com a quilometragem baixa demais, isso também não é bom. Uhum. Né? O carro não trabalhou conforme ele deveria trabalhar, não lubrificou como deveria lubrificar. E tem até o piso, né? Talvez você fale, o cara rodou bastante, mas ele rodou no asfalto. Ele rodou em estrada, ele viajou e tal. Sim. Agora esse carro aqui rodou menos, mas pegou estrada de terra, buraco e... Você pega... Como que as montadoras lançam um carro? Né? Você que já apresentou várias marcas, né? Acabou de sair um lançamento, a primeira coisa é pôr para teste. É isso aí. Enquanto o carro não roda altas quilometragens e não passa por todo tipo de terreno, ele não é liberado. Então o carro ele foi testado para rodar muito em terrenos e situações diferentes, adversas. Exato. Aí que hora que o carro começa a dar problema? Na hora que bota na mão do Carlos, o Carlos só vai na padaria e volta para casa. O carro não foi testado para isso. Né? Ele foi testado para realmente ser usado. O carro pouco rodado ele estraga. Se você deixar o carro parado na garagem, ele estraga. O líquido de arrefecimento está ali parado, enferruja bloco, enferruja bomba d'água, o óleo não trabalha, fica parado no kart, dá borra e aí vai. Então é muito interessante isso também, né? Claro. E aí vai da segurança do vendedor. Se você tem essa segurança para pontuar isso com o vendedor, com o comprador, o cara fala, cara, é isso mesmo. E aí você... Entendeu? Então é isso, o Bruno, que na minha modesta opinião, eu sinto falta na galera que está chegando agora para vender carro. Entendeu? O cara, às vezes ele nem sabe o que ele tem no estoque. Ele chega, exatamente, ele vai ali e tal, e o cliente tá bobo, mas não, hoje o cara, se ele não sabe de carro, ele quer comprar um carro na mão de quem entende. Isso. Né? E nós já estamos, o papo tá bem legal, nós já estamos sinalizados ali pelo Fernando, com mais um break aqui. Olha, você que tá nos assistindo aí, olha, se você tá gostando do papo, se tudo isso aqui que o Bruno tá falando com você, você tá vendo que faz sentido aí, para você mostrar aí para os seus vendedores, divulga esse podcast, espalha aí, caminha aí para os seus amigos, porque essa é a nossa missão aqui no Keep Selling, é fazer sentido aí na sua vida, na vida dos seus vendedores, dessa galera que está começando agora. Talvez o cara está começando agora e falar, mas aonde eu vou chegar como vendedor de carro? Você pode ter 2 belas lojas como o Bruno, né? É só você apostar, você acreditar, você estudar e você ficar por dentro do seu mercado e trabalhar com seriedade. A gente vai para o intervalo comercial, fica aí, voltamos já. Ô Bruno, a gente já falou da sua trajetória aí dos veículos 0 km, né, das concessionárias, aí da sua experiência aí na Company Car, do início da fundação, né, e da Nova Car, e a gente percebe, a gente vê o seu sucesso, mas a gente sabe que atrás desse sucesso tem uma empreitada aí que é uma empreitada, é uma luta diária, né? Com certeza. Desde da compra, da escolha, da prospecção, né? A gente já falou aqui, né, que hoje acabou essa... embora no shopping tem muita porta, né, que o pessoal passa ali e tudo, né, mas é uma publicidade quase que coletiva, todo mundo, cada um
trazendo o cliente para dentro do shopping, né? Sim. E você viveu aquele lado lá de shopping, de loja, na rua, onde a porta fazia diferença e aí as coisas foram evoluindo e foram acabando aí a porta. Eu te pergunto o seguinte, você iniciou, né, a sua loja e aí você começou a ter de contratar, né, contratar vendedores e tudo mais. E eu percebo aí, o Bruno, no mercado, que talvez é uma das grandes dores do mercado, é exatamente na contratação deste profissional para vender carro. Né? Antigamente a gente via como glamouroso, né? O cara que trabalhava numa concessionária ou o cara que trabalhava numa agência de carro bacana, ele tinha aquele status, né, de vendedor de carro. Sim. E aí, ao longo do tempo, isso aí vai se perdendo, né? E aí a gente vê que cada dia que passa está mais difícil conseguir esses profissionais para compor aí os quadros de funcionário de vocês. E daí eu te pergunto, como é que você treina esses caras, uma vez que você recebeu todo um treinamento de guerrilha mesmo de concessionária, sim, né? Sim. Com metas que tem que bater e tudo mais. Eu sempre classifico 2 caras bons para a gente mexer, para a gente botar para vender carros. São os caras que trabalharam em concessionárias e o cara que trabalhou em banco. Os caras que trabalham em banco também são vendedores de alta performance. Os gerentes são vendedores de alta performance. Sim. Os caras sabem o nível de cobrança que ele tem. Tem medo de tudo. Exatamente. Como é que você faz? O cara chega lá para trabalhar, como é que é esse treinamento? Ô Carlos, é difícil o mercado hoje nessa parte de profissionais. Ainda mais para mim, que venho de concessionária. Então, eu sou um vendedor técnico, né? Existem perfis de vendedor. Tem aquele vendedor que é mais extrovertido, que vai mais na base da brincadeira, e eu sou um vendedor mais técnico, né? Vendo mais na base da razão. Então, eu busco primeiro identificar o perfil daquele vendedor. Se ele é mais extrovertido, se ele é mais técnico, e procuro, né, ensinar para ele tudo aquilo que eu aprendi em concessionária, de como abordar um assunto, de como não ser chato, né, de como auxiliar o cliente, de qual carro o cliente escolher, porque tem aquele cliente que chega na loja e compra, você não vende, o cliente já chegou na loja para comprar aquele carro, ele viu no anúncio, gostou do carro e ele chega lá e compra. E tem aquele cliente, igual você mencionou, estamos dentro de um shopping, que vem para ver um carro do vizinho e você aborda esse cliente e você começa a argumentar e você vira ele de carro. E você realmente faz a venda. Então existem pessoas que compram, né, essa ideia, né, que querem aprender, que veem que realmente a bagagem que você tem, todo o aprendizado que você teve faz sentido, você consegue se destacar e ser diferenciado em relação aos outros. Tem aqueles que não acreditam, né? Porque você precisa vivenciar para você ver que realmente aquela estratégia funciona. Então tem aquele que olha e fala assim, isso aí é conversa para boi dormir, né? Não funciona nada. Então eu nas minhas entrevistas eu conto muita história do que eu vivenciei, de pessoas hoje que são renomadas, né, a nível nacional, que começaram vendendo, descobriram uma técnica e com esse auge que a gente está aí de prospecção, então as pessoas se destacaram em prospecção, em taxa de conversão e hoje tem empresa que presta serviço para muitas outras. Então é muito difícil você pegar uma pessoa e moldar do seu jeito, né? Ainda mais que o mercado hoje é muito carente, então o vendedor hoje ele está na sua loja, daqui a pouco ele já está na loja do vizinho, né? Justamente pela escassez de profissional. Então o vendedor ele sai da loja, ele está dando sopa, outra loja já vem e já contrata. Então o cara acaba não firmando muito o pé quando você exige demais. E aquele que te dá ouvidos, ele pega o ritmo e daí a pouco ele vira gerente. Porque do jeito que ele aprendeu, ele precisa treinar outros, né? E eu fiz isso lá na loja com o meu gerente do Só Marcas, que é o João. Ele veio trabalhar comigo como vendedor, passou um período na minha loja, saiu, trabalhou em outras e voltou agora para a minha loja como gerente. Porque ele adotou a minha forma de atender, ele adotou a minha técnica, ele escuta muito o que eu falo e ele aplica, né? E a gente tem tido bons resultados porque ele realmente comprou a ideia. Eu tenho um outro vendedor lá, o Rafael, que nunca trabalhou com carros.
né? Ele vem indicado e eu também formatei o Rafael e ele é o meu melhor vendedor hoje na loja. É porque hoje, só pegando o gancho nisso que você está falando, às vezes você pega um cara de outro mercado também é bom, Sim, né? sim. Você bom. pega aquele cara que ele tá tendo aquele encantamento com o segmento e se você souber trabalhar direitinho, vai ficar um cara bom. Mas na grande maioria das vezes, esse cara de outro mercado, eu tenho uma vendedora lá, Roberta, no portal, que eu busquei ela em shopping. Então eu fui chamando, convidando e fui batendo ali até que eu consegui trazê-la. E geralmente essas pessoas têm medo, porque você pensa assim, você chega dentro de uma loja de carros, você não vê aquele fluxo de gente. Então você olha e você fala assim, Vou vender para quem, como que eu né? vou conseguir vender? Quase não passa ninguém aqui. E eu não conheço de carro, será que eu vou ter capacidade? Então a pessoa no início ela tem medo. Então até que ela entre e que ela comece a entender e ver que não é aquele bicho feio que ela pinta, a gente tem uma certa dificuldade. Então quem já está no ramo já sabe como é, já não tem medo. Quando você pega uma pessoa que não é e convida, vem para cá. Então ela tem um certo receio. Mas será quando que eu vou conseguir? quando sente o gostinho, aí... Não larga mais. Exato. Aí fica e decola. Porque hoje, né, o Bruno, tem uma diferença, né, do vendedor, né, pro patrão. O cara tá ali, ele tem uma missão de vender, né? E ele não tem aquela preocupação, que tem que ter o capital de giro para comprar os carros, que tem que ter o dinheiro para pagar a folha de pagamento, para pagar o aluguel da loja, para pagar os impostos, né? Ele tá ali para vender, né? Então, quando você pega um vendedor, um cara inteligente, pô, o cara fala, caramba, eu tô aqui numa loja que o patrão, ele tem todo o cuidado de deixar o estoque aqui completinho, os belos carros. O que eu preciso fazer? Só estudar os carros. Exatamente. Só ver o que tem no estoque e a informação, Bruno, tá aqui, pô. Tá aqui, ó. Hoje não tem como o cara falar assim, mas eu não tenho informação do carro. Tem aqui, ó. Você tem diversos canais do YouTube. Você tem o Google aqui que te fala tudo. E hoje você ainda tem um chat GPT, pô, para você perguntar pro cara te ensinar tudo sobre aquele carro. Mas você precisa também conhecer de carro, mas você precisa também conhecer de gente. Sim, gostar. Porque tem vendedor que pega um cliente, começa a falar do carro desenfreado e não para perguntar para o cliente que tipo de carro que ele busca. Se é um utilitário, se é um SUV, se é um esportivo, qual é o perfil, se ele tem família. Tem um colega que sempre falava o seguinte, Bruno, falou assim, olha, com o cliente, talvez é melhor você falar menos. Então, o cara falava o seguinte, falou assim, olha, o cliente, você tem que deixar o cara falar. Você ouve o cara. Exatamente. E aí depois você vai completando com aquilo que você analisou do que ele falou. Por que aquele vendedor, como você falou mesmo, vendedor falador demais, ele não deixa o cara falar, o cara fala, poxa... A base da venda, né? A base da venda é primeiro você ser ouvinte e entender a necessidade que o cliente tem. Porque às vezes ele está procurando um carro, mas ele não coloca aquele carro na necessidade dele, no dia a dia dele. Então quando você mostra isso para ele, você realmente faz uma venda. Sim. E o cliente, ele vai ficar seu cliente outra, ele vai ser surpreendido. E quando ele tiver numa roda de amigos, ele vai falar, cara, eu comprei um carro hoje que eu saí para comprar um, comprei outro. Porque o vendedor é fera, o cara me deu uma consultoria lá e ele acertou na veia, que eu estou andando nesse carro e é o carro que me atende. E é o que a gente chama do encantamento, né? Exatamente. Hoje, eu assim, não é que eu sou crítico, cara, mas eu sou observador do mercado. Hoje, o Bruno, a gente vê ainda, cara, principalmente nos shoppings, você vê lá o vendedor, o cara mal arrumado, sabe? Aquele cara que ele tá com aquela camisa de promoção. Tô com a camisa do banco tal, financeira tal, não vou nem falar. Aquela campanha, aquele feirão já acabou faz um ano. Exatamente. E o cara tá com aquela camisa ali. Então, o que acontece? Às vezes o cara tá com a barba sem fazer, o cabelo mal penteado, né? O cara tá mal vestido. E aí, ele quer passar uma segurança para um cara que entra numa loja para comprar um carro de 200, 300 mil reais. Como assim, cara? Fica entendeu? difícil. E aí,
Às vezes o cara chega para comprar um carro, lá de um carro, vamos fazer falar um ticket médio mais baixo, ticket médio de um carro de 80 mil, chega lá, o vendedor, ele tá com o celular dele com a tela toda quebrada, bicho. E aí ele vai mostrar o detalhe pro cliente daquele telefone todo quebrado. Como é que você vai passar credibilidade, Não passa, cara. O cara fala assim, esse cara não faz nem para comprar um celular bom, cara. Exatamente. Eu não vou comprar o carro desse cara. Sim. Então, hoje isso faz toda a diferença. E não é que a gente está aqui menosprezando as pessoas, não, Bruno. Sim. Eu acho que se você tem um iPhone, você tem um telefone e tal que acabou de lançar, isso não é vaidade para você falar que você tem, não. Talvez isso é a praticidade, é um telefone que você trabalha muito mais rápido. Sim. O processador, a qualidade de foto, é uma série de coisas. E você tem que estar perante ao seu cliente nivelado, pô. Sim. Não adianta o seu cliente chega por cima e o seu vendedor tá ali para baixo, arriado, o cara fala, não vou comprar, não passou confiança. Agora, você chega pro cara atender, você com um perfumão bacana, todo alinhado, camisa da empresa, barbinha feita, celular bom, sapato, cara, é outra história. Eu acho que a pegada é outra. A primeira impressão, ela conta muito, né? Exato. Então, é isso que às vezes eu comento com alguns colegas, falo, cara, não dá, como é que você aceita o seu vendedor ali? Tem dia que a gente vai gravar, aí chegou lá para gravar, o cara tá com a camisa de um banco, que não tem nada a ver com a gente, que não anuncia com a gente, que não faz nada, aí eu tenho que estampar a camisa do cara aqui na minha TV, e para falar da loja dele, sendo que tinha que estar ali a marca dele. Verdade. É a marca da loja, aqui Sim. com a camisinha bacaninha do lado. Então a gente vê isso, a gente comenta, mas os caras às vezes não dão muita bola para o mínimo detalhe que eu acho que pode fazer toda a diferença na construção da sua marca, né, Sim, Bruno? com certeza. Hoje você vê que uma empresa que não existia, hoje quanto que vale a Nova AK? A Nova AK vale um dinheiro, cara, vale muita grana, porque você está trabalhando certinho a sua marca. Sim. Né? Então, é isso que a gente sempre fala aí para os colegas, até que estão nos assistindo, que tem um pouquinho mais de cuidado com a empresa. Hoje, o que a gente vê, empresário que não liga para... eu vou te dar um exemplo aqui, o Bruno. A TV do Carro, ela é um canal de mídia, né? A gente, qual que é a nossa função? É mostrar nas telas de televisão aí as marcas. E hoje, a quantidade de empresas que a gente tem que nunca passaram pela TV do Carro, e os caras falam, não, agora não sei o quê. E aí a gente vê, eu falo assim, cara, se eu tivesse uma loja, acho que a primeira coisa que eu ia fazer, se eu tenho um canal de televisão acessível, era pular para dentro. O que a gente faz aqui? Enquanto o cara tá dormindo lá, o canal tá rodando. Sim. A gente tá mostrando. Então, quando eu vejo que o empresário, ele tem esse cuidado com o negócio dele, eu vejo que o cara é imparável. Sim. Esse cara, ele vai crescer cada dia mais. E eu vejo isso em você, Hugo. Não estou aqui puxando seu saco, não. Né? Porque esse elogio eu já fiz para outros caras que sentaram aqui nessa cadeira. E a gente tem essa percepção, sabe? A gente tem esse feeling. A proporção que toma, né? Igual comecei, ainda sou muito pequeno, mas quando as pessoas te veem, por exemplo, lá na TV do Carro, você tem o ar de que você é grande. Sim. Né? Então a pessoa, aquela loja ali tá na TV, cara, olha isso só. aí. Então a quantidade de negócios que eu já fiz, não só de vender, mas de comprar também. Sim. Quantos clientes já me ligaram, Bruno, eu te vi, cara, na TV do Carro, você me parece ser um cara muito honesto, muito sério aí no seu trabalho, eu gostei da forma com a qual você apresenta, você passa muita credibilidade. Aí, tá você bem. quer comprar o meu carro? Porque eu não gosto de receber ninguém aqui em casa, eu tenho medo de vender carro. É isso. Mas eu gostei do seu jeito. Você quer comprar meu carro? Então, assim, já comprei muitos carros, já vendi muitos carros, já tive em fila de Detran, por exemplo, a cara da TV do carro. Então, a visibilidade que você passa e o nível que você atinge com isso, ele é muito elevado. Hoje a gente fala, né, que é o seguinte, às vezes o cara que quando ele é mais visto, né, ele supera o melhor. Né? Às vezes a escolha ela não é feita pelo melhor, ela é feita
por aquele cara que você vê mais, né, com mais frequência. E essa é a função aqui da TV do carro. Hoje, o Bruno, eu vejo assim, cara, que o atendimento, ele faz a diferença. A gente falou, né, sobre o Uber. E aí eu queria te contar essa história. A Uber, ela chegou, né, no mundo, né, chegou principalmente aqui no Brasil, e aqui os concorrentes dos caras, os taxistas. Sim. E as cooperativas, né, cooperativas com vários táxis e tudo mais. E aí os caras chegaram com o quê, Bruno? Eles chegaram com balinha e água. Sim. Então, o que aconteceu? Com balinha e água, os caras desbancaram o mercado dos taxistas. Mas aí, as pessoas falam assim, foi a balinha e foi a água que acabou com esse império aí dos taxistas, né? Teoricamente, a gente pode pensar que foi a balinha e a água. Né? Que você entrava no carro, pô, tinha uma balinha, você pegava a balinha, aí tinha uma água mineral, que você bebia a água, você falou, pô, eu vou de Uber porque ele tem a balinha e tem a água. Mas, ô Bruno, o que fez a diferença foi o atendimento do motorista do Uber. Primeiro que você já chegou no Uber e o cara já te chama pelo nome. Oi, Bruno, boa noite, como vai? Tudo bem? Exatamente. O cara já te chama pelo nome. Sim. E aí, o cara, no trajeto, você ainda escolhe se você quer conversar ou não com o motorista. Sim. E às vezes o cara te trata muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite e tal. E aí o que acontece? O atendimento fez toda a diferença. A gente não está aqui para condenar os taxistas, não, mas, cara, os caras eles acharam que eles seriam insubstituíveis até chegar uns caras com água mineral, com balinha, um atendimento fera. E preço justo, né? E preço justo, né? Então, o que aconteceu? Por que eu estou falando isso aqui do Uber? Porque na sua loja, né, o atendimento, ele pode fazer toda a diferença. Não é, ô Bruno? Pode não, faz toda a diferença. Quem é que não gosta de chegar num lugar e ser bem atendido? Né? Quem é que não gosta de chegar num lugar com uma dúvida e ter essa dúvida esclarecida de forma clara? E hoje eu falo com os meus clientes, eu sou vendedor, eu sou suspeito. Então tudo que eu te falar, que eu vou te mostrar. Eu estou pagando X no seu carro porque é o mercado dele. Aí vou lá e abro uma plataforma de venda de carro. Eu vou falar que meu carro é bom, vou pegar o laudo cautelar e vou mostrar para ele. Então isso é uma forma de você atender bem, né? Porque a gente está acostumado no Brasil, onde você é passado para trás a todo momento, em tudo que você faz, que você cria uma certa resistência, né? Então o cliente já chega na loja na defensiva. Sim. Então o seu primeiro papel é você quebrar aquela defensiva, isso né? aí, Trazer o cliente para você, para que ele se sinta à vontade. E saber que você está ali para resolver um baita de um problema que ele tem, que é comprar um carro. Exatamente. Porque não, hoje não é uma coisa fácil, não. Não Né? é, pô. Comprar um carro hoje é muito difícil, né? Sim. E é isso. Ô Bruno, olha, cara, a gente está chegando aqui no nosso terceiro bloco. Cara, foi um papo extremamente agradável. E a gente sempre fala aqui, Bruno, que a gente não gostaria de encerrar esse papo por aqui, né? A gente deixa aqui o Keep Selling, a nossa sala de podcast aqui, à sua disposição, exatamente para você vir aqui outras vezes, a gente conversar sobre esse mercado, né? Hoje o podcast é para isso, é para a gente contar histórias, pessoal. Contar histórias da galera que está fazendo a diferença no mercado. O Bruno, através da Nova Car, está fazendo a diferença no mercado. Nós vamos deixar aqui, Bruno, na tela aqui, o Instagram da loja. Nós vamos deixar o seu contato, o nome da loja, exatamente para você que talvez está pensando em trocar de carro, procurar o Bruno, ou talvez vender o seu carro, procurar o Bruno, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. E aí você aí que está querendo entrar no mercado, você que talvez por algum motivo está sem emprego, está querendo dar uma virada de chave aí na sua vida, você ouviu aqui a história de um cara que começou, né, a sua jornada como vendedor e hoje está brilhando aí como empresário, e você pode se inspirar nele também, quem sabe entrar nesse mercado de carro e fazer aí a sua jornada. Ô Bruno, muito obrigado aí pela sua participação, espero que seja a primeira de muitas.
Eu que agradeço, Carlos, o convite, agradeço aí os elogios, estou à disposição de todos vocês, meu telefone vai estar na tela, as redes sociais da loja, então podem me ligar, eu mesmo faço questão de atender cada um de vocês. Espero ter contribuído aí com a minha história, né? Contribuiu demais. Graças a Deus a gente está aí rompendo e colocar sempre Deus aí na frente e tudo vai dar certo. Muito bem. Olha, falou tudo. E olha, pessoal, a gente vai ficando por aqui, mais esse episódio aí pra vocês. Semana que vem estamos de volta. E olha, se gostou, compartilhe com seus amigos. Faça a inscrição aqui no canal, que é muito importante para nós. Se você quiser fazer algum comentário, comenta aí que a gente vai responder, né? E isso vai fazer os algoritmos do Google entender que você gostou e vai compartilhar esse vídeo aí para mais pessoas. Um abraço e eu espero vocês no próximo vídeo.